Oi, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem. Você está no Notícias News. Agora vamos para mais uma notícia. Senador Marcos Rogério vai para cima de governadores e prefeitos na CPI. O senador Marcos Rogério acabou de fazer um esclarecimento sobre a convocação de governadores e prefeitos para depor na CPI do Senado. Comecei pelo estado do relator, o estado de Alagoas, apresentando documentos justamente para confirmar que no estado de Alagoas o tratamento se impõe, inclusive com documento na página oficial da Secretaria de Estado de Alagoas. Está lá qual é o protocolo. Isso aqui não é de março do ano passado, não é de abril do ano passado, é desse momento, é agora, é como funciona. Portanto, o estado de Alagoas pratica o atendimento ao paciente desde o primeiro momento e tem no seu protocolo os medicamentos que o relator condena aqui na CPI. A doutora Mayra falou que o ministro Pazuello teve acesso à informação da falta de oxigênio em Manaus no dia 8. O ministro disse que foi no dia 10. A doutora Mayra disse que sim, que ela orientou os médicos de Manaus a aplicarem droga. O ministro Pazuello disse que nunca partiu de ninguém do Ministério da Saúde esse tipo de orientação. Não é necessário ao menos uma acariação para descobrir se uma das partes mentiram? Obrigado. Não, eu penso que não. É simplesmente observar os autos do processo, as provas do processo. Quem busca a evidência as encontra facilmente, porque são públicas. Essa checagem é fácil de acontecer. Mas eu não vejo contradição ou pontos de conflitos absolutos. Em relação à questão da data de quando se tomou conhecimento, isso vai ser checado, né? O Ministério da Saúde deve ter lá os protocolos, os requerimentos, as informações que foram encaminhadas. Quando essas informações chegarem, vai ser possível determinar se foi antes ou se foi depois. E aí, se for justificável a reconvocação, não há por que se opor a uma reconvocação para esclarecimento de fato que seja relevante, né? Acho que o depoimento da doutora Mayra foi um depoimento muito firme, muito sólido, muito consistente, né? Inclusive enfrentando pontos que são pontos que não são convergentes, né, com alguns comportamentos isolados dentro do governo. Ela enfrentou tudo de maneira aberta, de maneira clara, e não acho que tenha havido contradição. Ela faz um relato ali que para mim é muito importante. Isso reforça ainda mais a necessidade de convocação do prefeito de Manaus ou do ex-prefeito, do atual governador de Manaus, bem como os secretários de saúde, que já estão convocados. Porque ela faz uma revelação de como encontrou a saúde, como encontrou as estruturas de saúde naquele momento. De portas fechadas, sem condições para atendimento, poucas unidades funcionando e as pessoas sofrendo, morrendo, sem condições de atendimento. Foi a chegada do Ministério da Saúde, a partir dessa análise, dessa leitura, desse diagnóstico feito, que foi possível levar para lá uma multidão de médicos, alguns voluntários, equipamentos, suprimentos, para garantir a atenção à saúde da população do estado do Amazonas. Não foi o contrário, foi o Ministério da Saúde que interviu para resolver. E querem imputar ao governo federal, ao Ministério da Saúde, justamente o contrário. O que está claro até agora, é preciso ouvir a autoridade local para ver se há algum argumento que sustente diferente. O que está claro até agora é que o sistema local colapsou pela incompetência do governo local, governo do estado, prefeitura. É isso que está claro até agora. Então é necessário que venham as autoridades locais para poder apresentar as suas alegações. Se o que ela disse confere com a verdade ou não. Mas acho que o depoimento dela foi um depoimento extremamente esclarecedor. Só para ficar claro para a gente, e a gente vai poder reportar para a população. Como que nós da imprensa podemos tratar essas informações diferentes do que disse a doutora Mayra, foram ao menos 3, e do que disse o ex-ministro Pazuello. E já emenda a última pergunta, senador, qual é a principal expectativa amanhã? Seria o governador ou o prefeito de Manaus? Quais são os nomes mais esperados para amanhã? Obrigado. Bom, eu acho que em relação a como enfrentar possíveis contradições, é olhando para os depoimentos. É o que, como membro da CPI, eu tenho que fazer. O que um disse e o que o outro disse. E o que é evidentemente uma contradição ou o que é uma informação
talvez a mesma informação, mas com uma abordagem um pouco diferente. Isso é fácil de checar, né? E se tiver, eventualmente, algum ponto de contradição que justifique uma reconvocação, não acho que haja qualquer tipo assim, não há por parte do governo qualquer movimento de obstrução nesse sentido. Nós queremos a investigação da verdade, esteja ela onde estiver. O depoimento da doutora Mayra, que, registro, está no Ministério da Saúde desde o primeiro momento, desde o primeiro ministro, ela continua no Ministério da Saúde. Portanto, conhece muito, conhece a fundo e deu aqui esclarecimentos extremamente importantes. Com relação aos requerimentos, nós temos um conjunto de requerimentos que vamos votar amanhã. Boa parte requerimentos com pedidos de informações. Eu apresentei vários, tanto senadores da base quanto da oposição apresentaram requerimentos solicitando informações. Mas penso que a grande novidade para a sessão de amanhã é a pauta de requerimentos que prevê a convocação de prefeitos, ex-prefeitos e governadores. Acho que esse é o grande avanço. Essa notícia já tinha veiculado ontem, a partir de uma reunião secreta do grupo, do gabinete paralelo da CPI, que se reúne periodicamente, secretamente, sem a participação de todos, e sinalizaram com essa convocação. Que bom, porque isso representa um avanço. Esse tem sido o apelo de um conjunto de senadores e do autor do requerimento, de um dos requerimentos da CPI, o senador Girão, desde o começo, que se apurasse a conduta de gestores federais, estaduais e municipais. É seguir de verdade o caminho do dinheiro. É saber o que foi feito com esses bilhões e bilhões de reais enviados aos estados e municípios. Há suspeitas de desvios, de superfaturamento, de contratos fictícios, de corrupção. Operações da Polícia Federal aconteceram em pelo menos 18 estados da federação. Mais de 50 operações da Polícia Federal. Há inquéritos encaminhados. Com todas essas informações, seria impossível a essa CPI não avançar para investigar o que aconteceu lá na ponta, nos estados e municípios. Portanto, nós temos aqui pelo menos 8 governadores de estados que devem ser convocados. Ver se eu consigo enxergar aqui, a letra está pequena. Governador do Distrito Federal, governador Rui Costa, Wilson Lima, Alberto Beltrame, prefeito João Rodrigues, governador de Rondônia, Marcos Rocha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês a lista completa com os nomes que estão na pauta de hoje, que a letra está pequena, eu não consigo enxergar aqui para fazer a leitura para vocês. Mas vou passar a lista que está na pauta de amanhã, dos tanto prefeitos quanto governadores, e aí vocês têm a lista completa. Eu não vou correr o risco aqui de ser indelicado, de declinar alguns nomes e outros não. Senador, um questionamento. Amanhã o senhor tem por hábito fazer diversas questões de ordem. Provavelmente esse será um dos debates mais quentes da semana. O senhor vai defender um critério ou todos devem ser convocados? Ou seja, exemplo, aqueles estados onde houve operações da Polícia Federal devem ser os prioritários, ou todos aqueles que tiveram operações, sejam da Polícia Federal ou estadual, devem ser analisados? Qual a ordem que o senhor avalia que deve ser a diretriz no caso desses requerimentos? Eu penso que, nesse momento, o melhor critério seja seguir justamente o rastro das operações da Polícia Federal. Aonde aconteceram operações da Polícia Federal e há indícios mínimos de prova, de materialidade, penso que sejam esses os primeiros a serem convocados. Não significa, obviamente, que a CPI vai parar apenas nesses. É o começo. Temos que avançar dentro de uma lógica do que é possível. Nesse momento,
penso que esses, onde aconteceram operações da Polícia Federal, onde já houve o compartilhamento de dados, inquéritos, propostas de investigação por parte do Ministério Público, eu acho que o critério talvez mais coerente seja começar por esses. Mais para frente avalia-se a necessidade de convocar outros. Mas acho que tumultuaria a CPI também você fazer uma convocação aqui em massa, o que não se justificaria se você não tiver elemento mínimo, né, a demonstrar a necessidade de uma investigação mais profunda. Ok? Pessoal, obrigado. Opa! Agora. Ok, obrigado, gente. Obrigado. E aí, o que você achou do vídeo? Qual governador você queria que fosse convocado para a CPI do Senado? Comente e deixe a sua opinião, ela é muito importante. Por favor, deixe o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar e receber as notícias em primeira mão. Veja as outras notícias no canal. É isso, um abraço e tchau!